Hoje nós vamos avançar o nosso conhecimento em Python dentro do Airflow, utilizando o Python Virtual Env Operator e o External Python Operator. Mas para isso, vamos precisar ver como criar ambientes virtuais e também como replicá-los. Vamos lá? Olá, meu nome é André Ricardo e hoje vamos ver algumas funções no Airflow sobre Python Virtual Env Operator, que é o operador do Python do Airflow que utiliza o ambiente virtual, e o External Python Operator, que é outro operador que também utiliza o ambiente virtual do Python para fazer a execução dos programas Python. Só que antes da gente chegar no Airflow e na configuração do Python, eu queria mostrar para vocês antes como criar um ambiente virtual no Python, como que ele funciona. Depois a gente vai verificar como funciona, como criar um arquivo requirements e como utilizar eles, e aí sim usar os operadores do Python, tendo esses fundamentos criados primeiro. Então, vamos primeiro aos fundamentos, que é criar um ambiente virtual no Python. Eu aqui já estou com o terminal aberto, vou entrar no meu desktop, eu tenho uma pasta chamada estudo, que nesse momento só tem o Airflow aqui que eu já tenho ele instalado. Então a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é sobre o ambiente virtual. Então aqui eu vou começar criando um diretório chamado rec1, onde eu vou estar trabalhando com uma versão do Pandas. A gente vai instalar o Pandas aqui dentro na versão 2.1.0, né, e criar o arquivo requirements aqui dentro. Então, para isso, primeiro a gente precisa criar o ambiente virtual. Como é que a gente faz? Eu vou acessar meu diretório rec1. Como a gente vai usar o Airflow e outras funcionalidades do Python, eu vou mudar para o meu terminal, que vai emular o Linux. E aqui dentro do Requirements eu vou criar o meu ambiente virtual. E a ideia é instalar o Pandas na versão 2.1.0 na minha pasta rec1. E a gente vai simular a rec2 criando uma outra versão do Pandas para a gente poder entender como que isso funciona. Essas versões diferentes estando no mesmo computador e mais em diretórios separados. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar meu ambiente virtual. Como é que eu faço isso? Python 3 -m virtual environment espaço o nome do ambiente. Aqui eu vou colocar .rec1. Pronto, ele demora um pouquinho para criar, mas já criou meu ambiente virtual. Só que a gente precisa ativar esse ambiente. Para ativar, só digitar o comando source .rec1, que é o diretório que ele criou aqui dentro, barra bin activate. Feito isso, observa que no começo da linha aqui do terminal agora ele coloca o .rec1. Ou seja, eu estou dentro desse ambiente virtual do Python e o meu ponto de partida por enquanto é esse diretório rec1. Bom, agora vamos ver os pacotes Python que ele instalou quando a gente criou esse ambiente. Eu vou dar um pip list. Observa que só temos dois pacotes. Eu já tenho o Python instalado na minha máquina com diversos outros pacotes, mas quando a gente cria esse ambiente virtual, ele cria uma nova instalação do Python com apenas o mínimo necessário para o Python rodar. E aqui a gente só tem o pacote pip e o setup tools. O pip é o que a gente vai usar bastante hoje, então vamos agora instalar o pacote pandas que a gente deseja. Nesse diretório rec1 eu vou instalar a versão do Pandas 2.1.0. Então para isso eu vou fazer o comando pip install pandas igual, que é a versão que eu quero, 2.1.0. Nesse momento o pip vai verificar as dependências do que o Pandas precisa e vai instalar o Pandas e mais outros pacotes. Vamos aguardar. Pronto, agora nós já temos o Pandas na versão 2.1.0 instalado, junto com outros pacotes que ele precisa. Vamos verificar como que ficou os pacotes instalados. Pip list
E ele traz aqui os pacotes, o Pandas na versão 2.1.0 e uma série de outros pacotes que o Pandas precisa para executar. Vamos testar para ver se está tudo realmente instalado na versão que a gente precisa. Eu vou verificar a versão do meu Python que está aqui. Eu estou na versão 3.10.12. Vou chamar o Python. Import pandas as pedir. Eu vou fazer um print pd._version __. Pronto, está aqui na versão 2.1.0. Então deu certo a nossa instalação do ambiente 1 na versão 2.1.0. A gente já viu como que faz para entrar no ambiente virtual. Agora vamos ver como que sai. Para sair é só dar um deactivate. Já estamos fora do ambiente virtual. E se aqui nesse ambiente, que é a minha máquina, então eu não estou em nenhum ambiente virtual, se a gente olhar aqui do lado do meu nome aqui, no terminal, não consta nenhuma indicação de ambiente virtual instanciado. Então se eu der um pip list pipgrep pandas, ele mostra que não está instalado. Então se eu fizer o mesmo comando, Python 3, fizer o import do pandas, ele dá que o módulo não existe. Então essa é uma das vantagens da gente ter um ambiente virtual, onde eu posso criar uma caixinha e dentro dessa caixinha colocar tudo que eu preciso para o meu programa. Nesse caso eu preciso de um pandas na versão 2.1.0, que está dentro desse meu REC 1. Então agora a gente vai criar o REC 2. Vamos acessar o diretório. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou criar um ambiente virtual. Para isso eu chamo o Python, chamo o módulo virtual environment, vou dar o nome de .rec2. Vamos aguardar um pouco. Pronto, ambiente virtual 2 criado, vamos ativar. Faço um source .rec2, que é o diretório que ele criou. rec2 /bin/activate. Observe que agora ele ativou o ambiente virtual número 2, meu REC 2, e ele coloca aqui no começo da linha do comando o ponto .rec2, que é o nome do ambiente que eu criei. Aqui é a mesma coisa, eu vou dar um pip list para a gente verificar, tem que estar só com 2 pacotes criados, instalados. Pronto. Temos só esses 2 pacotes instalados. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos instalar o pandas, mas na versão 2.1.1. Então, seguindo o procedimento normal de instalação de pacote no Python, pip install pandas. Só que aqui eu quero a versão 2.1.1. Pronto. Agora o pacote pandas na versão 2.1.1 foi instalado e junto com ele todas as dependências que ele precisa para funcionar. Vamos só validar se está tudo ok. Vou entrar aqui no Python, import pandas as pedir. Ok, não deu erro, então significa que o pandas foi instalado. Então vamos ver a versão. Muito bem. Então nós temos dois ambientes virtuais criados e 2 pandas instalados, cada um numa versão diferente, cada um no seu respectivo ambiente. Vou sair daqui agora. E novamente, se a gente quiser sair do ambiente virtual, é só digitar o comando deactivate e saímos do ambiente virtual número 2. Bom, e é desta forma que a gente consegue ter 2 ambientes virtuais criados, configurados, trabalhando no mesmo computador, no mesmo servidor, sem que um interfira no pacote que está instalado do outro, inclusive com versões diferentes
e sem interferir inclusive na versão do próprio computador ou servidor que você está trabalhando. Mas agora a gente precisa replicar todo o pacote que foi criado no pacote número 1, ele seja replicado num outro ambiente novo. Então eu vou criar agora o ambiente virtual REC3 e a gente vai replicar todo o pacote número 1 nesse 3. Para fazer isso, tem uma das formas mais utilizadas e mais tranquilas de fazer é através de um arquivo texto chamado requirements, onde a gente coloca toda a lista de pacotes que a gente deseja instalar e as versões de cada um. A partir daí o Python já sabe como criar aquele ambiente em cima dos pacotes que a gente está utilizando. Vamos lá? Bom, aqui eu vou retornar para o meu diretório REC1. Criou nenhum programa, nenhum arquivo, nem nada aqui dentro, mas como está oculto, a gente tem o ambiente .rec1. Então a gente vai voltar novamente para dentro desse ambiente, source .rec /activate. Ok, agora que eu estou aqui dentro desse ambiente, se eu quiser listar os pacotes, faço pip isso. E aqui dentro ele lista para mim nesta forma os pacotes e as versões instaladas. Tem uma variação do comando pip que lista para a gente mesmo pacotes e as versões que estão instaladas de outra forma, que é o pip freeze. É neste formato que o arquivo requirements precisa ser configurado. O nome do pacote, igual e a versão que ele está sendo utilizado. Então a gente vai aqui dentro, a gente vai fazer o pip freeze e direcionar a nossa saída para o arquivo de requirement. Pronto, arquivo criado. Verificar o conteúdo dele. Está aqui, exatamente a saída do comando pip freeze. Simplesmente desta forma a gente já consegue fazer a réplica dos pacotes na versão exata que esse ambiente virtual está instalado no ambiente que a gente deseja. Então agora eu vou sair desse ambiente virtual, tornar o nível aqui do diretório, vou criar 3, vai replicar o nosso ambiente aqui dentro. Dentro do REC3, pode ver que não tem nada ainda. Eu vou criar o ambiente virtual vazio para esse diretório. Pronto, o ambiente virtual do REC3 está criado. Vamos ativá-lo. Source.rec3 bin activate. Ok, já estamos dentro do ambiente. E se a gente olhar aqui, não deve ter nada. Só tem os dois pacotes normal da criação do ambiente virtual. A partir de agora eu vou copiar o requirements que eu já tenho com o ambiente do jeito que eu gostaria que ele estivesse funcionando. Então para isso eu vou copiar do meu ambiente número 1 o arquivo requirements.txt para o diretório local. Vou aumentar um pouco aqui para entender o que está acontecendo. Esse é o comando. Vamos visualizar. Aqui já temos o arquivo. Vamos ver o seu conteúdo. Pronto, esse é o conteúdo dele. Agora eu preciso falar para o Python que dentro desse ambiente virtual 3 onde eu já estou, observe aqui a linha de comando, eu gostaria de instalar todos esses pacotes. Você imagine que se eu tivesse num projeto que tem vários outros pacotes com diversas versões e eu precisasse replicar esse ambiente, seria da mesma forma. Aqui é só um exemplo que eu estou fazendo com o Pandas. Então a gente precisa falar para o Python. E aqui eu vou falar para o Python fazer a instalação. Então é o pip install -r requirements.txt. Dessa forma agora ele vai ler o arquivo, vai ler os pacotes que estão dentro dele e fazer a instalação. Vamos aguardar um pouco. Pronto,
Agora ele finalizou a instalação do ambiente do Python com todos os pacotes que estavam no meu arquivo requirements. Vamos conferir, né, como é que ficou. Aqui ele já diz que ele vai usar a versão 2.10, que é da versão do meu REC 1, do meu ambiente 1, mas eu quero conferir. Vou chamar o Python, vamos ver se ele instalou o Pandas. Se ele não instalou, ele vai dar erro. Pandas importado com sucesso. E eu vou dar o print da versão do Pandas. Pronto, como podemos ver, fez a instalação corretamente, conforme o nosso arquivo requirements. Muito bem, e isso foi o que a gente aprendeu até agora sobre o fundamento. A gente já sabe criar um ambiente virtual, já sabe como replicar ele, e agora a gente precisa entender como que o Airflow utiliza isso. E da mesma forma que a gente criou um ambiente virtual, criou um arquivo de requirements e consegue fazer a replicação desse ambiente com as versões do pacote, o Airflow também tem a sua forma de gerenciar os pacotes e fazer a instalação baseado no arquivo de configuração. Só que nesse caso não se chama requirements, se chama constraint. Vamos ver? Bom, voltando aqui para o nosso terminal, eu já tenho aqui um diretório chamado Airflow, onde eu já tenho o Airflow instalado, já tenho um ambiente virtual chamado Airflow também instalado. E a gente vai usar aqui o Airflow Standalone. Eu não estou usando o Docker, está na própria máquina mesmo. E aqui, se a gente observar, eu tenho esse ponto Airflow, que é o meu ambiente virtual, que eu costumo criar um ponto e o nome do ambiente. Então vamos ativá-lo. Source.airflow /bin/activate. Aqui dentro desse ambiente, vamos verificar a versão do Python que eu estou usando. É a versão 3.10.12 e aqui eu vou iniciar o Airflow. Enquanto o Airflow inicia, tem um ponto importante que é interessante a gente falar sobre a instalação do Airflow, que nesse ambiente eu utilizei o seguinte comando. Eu fiz a instalação através do pip install Apache Airflow e aí eu coloquei uma lista com o pacote virtualenv e o pacote pandas que a gente vai testar. Então, para poder fazer essa separação de ambientes, utilizar os pacotes que a gente quer fazer utilizando a virtualização de ambientes do Python dentro do Airflow, é preciso desse pacote virtualenv. Então isso aqui é muito importante, sem isso aqui não dá certo. E aqui eu coloquei o igual 282 porque isso aqui não é a versão do Pandas, não é a versão do virtualenv. Isso aqui é a versão do Apache Airflow. O que eu tenho de diferente aqui, que na minha instalação eu estou falando para ele utilizar um arquivo de constraint que está na internet. E na construção da URL, eu passo qual é a versão do Airflow que eu estou usando e qual é a versão do Python que eu estou usando. Vamos dar uma olhada no conteúdo desse arquivo lá na internet. Pronto. Aqui eu estou no navegador, eu coloquei a URL que eu utilizei como arquivo de constraint e vamos procurar o pacote do Pandas. Ele vai fazer alguma referência a outros pacotes, mas observe que o Airflow, quando instala o Pandas, ele vai instalar na versão 2.1.4, bem superior ao que a gente já estava instalando. As versões que a gente instalou no nosso ambiente, tanto no 1 quanto foi replicado no 3, é a versão 2.1.0. No ambiente 2, que é o REC 2, a gente instalou a versão 2.1.1, mas o Airflow, nessa versão que eu estou trabalhando, vai instalar o Pandas na versão 2.1.4. Então você que está rodando qualquer pacote Pandas, qualquer operator que esteja apresentando algum bug de incompatibilidade, é sempre bom dar uma olhada nesse arquivo de constraint para ver qual é a compatibilidade dos pacotes que o Airflow instala por default com o pacote que você precisa para sua aplicação. Bom, vamos retornar agora para o Airflow. Bom, o Airflow aqui já está iniciado, estou no modo standalone. Então só estou usando na minha máquina.
ele vai ter um usuário admin e ele gera uma senha randômica aqui que eu vou copiar ela para a gente poder utilizar. E vamos acessar o Airflow pelo diretório web normalmente. Pronto, aqui a gente já está dentro do Airflow. Ele está na minha instalação local. Uma instalação simples em que eu não fiz muita configuração. Então a única coisa que tem a mais aqui, além da instalação básica, são as 3 DAGs, DAG 1, 2 e 3, que a gente vai dar uma olhada. Eu já executei elas para garantir que estava tudo ok. Então, e as DAGs default ainda estão presentes, eu não removi elas. Tudo isso tem como instalar com Docker, sem Docker, como remover essas DAG defaults, aonde salvar as DAGs. Para cada um desses tópicos tem um vídeo no canal, dá uma olhadinha no conteúdo aí, que tem bastante coisa para ajudar a gente. Mas vamos olhar o código de cada uma dessas DAGs. Vamos começar com a DAG número 1. Bom, eu trouxe aqui para o Visual Studio a DAG número 1, que eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente poder entender o que está acontecendo, fica visualmente mais agradável. Eu tenho aqui uma função que vai chamar o meu programa Python. E o que esse programa vai fazer? Ele vai criar uma variável chamada versão, que vai pegar a versão do PD, que é o Pandas. Então eu vou pedir para o Airflow fazer o import do Pandas. Então quando a gente instalou o Airflow, a gente pediu para instalar o Pandas, então ele vai fazer o import dele aqui, vai salvar a sua versão aqui dentro e vai fazer um print. Então a gente vai conseguir ver no log qual é a versão, e como isso aqui é uma função e toda função deveria retornar alguma coisa, a gente vai retornar o valor que ele pegar da versão. Para fazer essa chamada, vamos usar o operador Python Operator. Tem um vídeo no canal já que explica como usar esse operador com mais detalhes. Então aqui, essa é a nossa DAG número 1. Vamos ver o comportamento dela dentro do Airflow. Aqui no Airflow, a DAG número 1, já tinha executado ela anteriormente. Se a gente olhar, só tem uma tarefa, então é a tarefa T0. Estou clicando aqui, vou pedir para ver o log dela. Eu fiz algumas execuções para poder ver o comportamento. E essa aqui foi a última execução desse código que está em funcionamento. Quando ele inicia, ele faz algumas alterações aqui de diretório, mas ele não consegue. E aqui embaixo a gente pode ver que ele faz aqui esse info 214, que é o print da nossa execução. E aqui ele finaliza e dá um retorno da função dizendo que o retorno foi 214. Ou seja, ele conseguiu executar o nosso comando dentro daquilo que a gente pediu, retornando qual é a versão do Pandas que a gente pediu para importar a partir da instalação do Airflow. E até aqui tudo tranquilo, porque isso aqui é só um Python Operator, a gente já estudou e já viu como ele funciona. Vamos agora aprofundar o nosso conhecimento verificando como é o Python Virtual Env Operator. Mas antes da gente continuar, gostaria de convidar vocês para conhecer a Inspirit. A Inspirit é uma estamparia de camisetas personalizadas que trabalha com materiais de excelente qualidade com entrega em todo o Brasil. São camisetas em algodão de 30 fios, extremamente confortáveis e gostosas. Eles já trabalham com algumas estampas e algumas frases deles, mas também tem a liberdade de você customizar a sua camiseta colocando a sua estampa ou a sua frase preferida. E agora estão com a novidade de poder adquirir a sua camiseta lisa, sem estampa nenhuma. Tem quem prefere e eles disponibilizam esse produto para todo o Brasil. Então acesse o site www.inspirit.com.br, procura no Instagram deles, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e adquira a sua camiseta personalizada. Essa que eu já estou usando é a de café. Voltando aqui no código, a gente agora já executamos o nosso Python Operator. Agora a gente vai ver como funciona o Python Virtual Env Operator. Nessa DAG, ela está cheia de detalhezinhos que a gente vai ver passo a passo como é que isso aqui funciona. Para esse operador funcionar, que está aqui embaixo, ele precisa que eu informe o requirements, da mesma forma que a gente estava fazendo no Python via linha de comando, para poder criar o ambiente. E ele pede que informe também qual é a função que você vai executar.
Então você vai criar um ambiente, ele pede que informe qual é o arquivo que vai criar esse ambiente e ele pede para dizer qual é a função, o que você quer fazer nesse ambiente. Qual foi a estrutura que foi criada aqui? Eu tenho uma pasta chamada projeto 1. Dentro dessa pasta eu tenho um arquivo requirement.txt, onde eu coloquei somente o pandas na versão 2.1.0. Poderia ter colocado as outras dependências que ele precisa, mas não achei necessário. Eu só quero que ele instale o pandas 2.1.0 e o que o próprio Python achar necessário de pacotes para esse pandas funcionar, ele vai trazer junto. E eu criei aqui um arquivo dentro da minha pasta projeto 1. Eu criei um arquivo chamado minha função. E aqui dentro está aquele comando que a gente executou no terminal. Eu faço o import do pandas, dou um print oi do projeto 1 e um print da versão do pandas que eu estou trabalhando. Coloquei tudo isso dentro de uma função chamada meu print e a gente vai usar ela no nosso projeto. Então, dentro da nossa DAG, o ponto-chave aqui é esse arquivo requirements. Que esse requirements ele precisa que seja uma lista. E o nosso arquivo não é uma lista, ele é um objeto. O arquivo para o Python é tratado como um objeto. Então a gente precisa trazer para esse operador o conteúdo do arquivo requirements para passar como parâmetro aqui dentro. Por isso que eu tenho algumas funções aqui para cima para nos auxiliar. Para isso eu tenho aqui a função que lê o arquivo e retorna a lista do conteúdo. Então eu criei uma função que vai fazer a leitura do arquivo e cada linha ele vai retornar na variável requirements. Então essa é a minha função que vai navegar dentro do arquivo e transformar isso numa lista. O Airflow não sabe aonde está o meu arquivo de requirements. Então para isso eu fiz um tratamento via variáveis em que eu preciso informar qual é o meu diretório de DAGs. E aí para isso eu uso o ASPFDirName e esses valores aqui ele vai pegar dentro da instalação do Airflow qual que é o diretório onde as DAGs estão salvas. A partir daí ele vai conhecer. Eu faço o uso do join para poder juntar as pastas do sistema operacional. Então eu já sei onde está o diretório das DAGs. Então eu faço um join do diretório de DAGs com o meu projeto 1 e o meu arquivo requirements.txt. Então tudo isso aqui vai formar o meu caminho absoluto aonde está o meu arquivo, o requirements file da minha variável aqui. Então para isso eu criei uma variável requirements em que ela vai chamar a função que faz a leitura do arquivo e eu passo para ela o meu caminho absoluto que o próprio Python vai calcular aqui e preencher. Então para que esse operador funcione de forma correta, sem ter problemas, sem dar nenhum tipo de intercorrência que possa atrapalhar o seu código, é essencial que você informe exatamente aonde está o arquivo requirements e principalmente que você informe o conteúdo dele. Se eu não quisesse informar o conteúdo dele, eu poderia manualmente colocar aqui em forma de lista qual é o requirements que eu quero. Porém, como a gente já aprendeu que para um projeto grande pode ter um arquivo requirements.txt grande com diversos pacotes e a gestão desse pacote no ambiente virtual é muito melhor do que manualmente dentro da DAG, é preferível fazer dessa forma. E a minha função Python, como aqui eu criei dentro do meu projeto 1, eu criei uma função, então eu from projeto 1 import minha função. E aí eu chamo a minha função ponto meu print, que é o que ele tem de conteúdo dentro do meu arquivo Python. Então vamos ver como que isso aqui se comporta no Airflow. Pronto, aqui no Airflow a gente tem as duas tarefas que foram criadas, a T0 e a T2, em que cada uma chama o Python Operator, que é o que a gente já viu na DAG 1,
E agora a novidade, que é o Python Virtual Env Operator. Vamos olhar o log dessa execução. Observa que aqui no começo ele coloca pra gente criando virtual environment. Ou seja, ele já leu o nosso arquivo e vai criar um ambiente virtual baseado naquele arquivo requirements que a gente passou para ele. Então, com isso, ele faz a instalação do pacote pandas 210. É feito o download, ele coleta o arquivo, faz toda a instalação necessária e executa a função que a gente configurou. E está aqui o output. Oi do projeto P1 e a versão do pandas que ele está usando, que é a 210. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que ele lesse o conteúdo do requirements que está salvo dentro do diretório projeto 1 P1 e executasse a função, trazendo um resultado para a tela. Pessoal, isso aqui é muito mágico, é muito bonito de ver isso aqui funcionando. Deu muito trabalho fazer isso aqui funcionar perfeitamente dessa forma, criando um ambiente virtual totalmente com um pacote Python totalmente separado da instalação do próprio Airflow. E esse vídeo, com essa dúvida, com essa solução, só surgiu graças aos comentários que eu recebi dos vídeos anteriores, onde algumas pessoas estavam me pedindo para ajudar a usar o Airflow utilizando o arquivo requirements. Então, se você tem alguma dúvida do Python, tem alguma dúvida do Airflow, alguma dúvida de tecnologia que eu possa te ajudar, coloca nos comentários se está gostando desse conteúdo. Agradeço os comentários positivos que tenho recebidos. E eu confesso que esta solução, por mais que ela funcione, que ela crie um ambiente virtual e execute a sua função dentro do esperado, ela ainda não me agradou 100%. Pois ela teve que fazer o download de pacotes e criar o ambiente virtual em tempo de execução. Isso demanda tempo, e tempo para muitas empresas pode ser dinheiro. Nem todo o Airflow pode estar configurado para acesso à internet ou acesso a alguma rede externa, e aí pode gerar alguma questão de vulnerabilidade ou brecha de segurança. Então a gente tem uma outra forma de executar. Utilizando o requirements, a gente vai executar programas Python em versão pandas diferente do ambiente em que ele está instalado e sem a necessidade de criar o ambiente. A gente vai utilizar um ambiente já existente, que é o código da DAG3. Vamos lá? Pronto. Esse é o código da DAG3. Aqui eu mantive a execução do Python Operator, do Virtual Environment Operator que a gente usou até agora. E agora eu estou trazendo mais uma novidade, que é o External Python Operator. Tem algumas outras funções aqui que eu não estou usando, não estou fazendo limpeza do código, só estou incrementando. Então dá para ficar melhor. Mas vamos ao qual é a novidade quando eu estou utilizando o External Python Operator. O External Python Operator ele recebe como parâmetro o valor da task que vai ser executado. O Python Car Label, da mesma forma que a gente executou anteriormente, eu preciso informar uma função que tenha algum retorno. Então eu já tenho a minha função criada no diretório projeto 1, em que ela tem o requirements dela, ela tem o ambiente já configurado, e eu tenho uma chamada lá dentro chamada meu print. E qual que é a diferença aqui? Quando eu criei o ambiente virtual lá no Python via terminal, ele instalou dentro daquele .rec1 um diretório bin e dentro dele tem um programa chamado Python. Esse programa ele sabe, dentro da configuração do ambiente em que ele está, que ele faz parte de um ambiente virtual chamado .rec1. Então o que esse operador pede que informe é qual é o caminho do Python que vai ser executado, que a partir desse Python ele vai localizar aonde é o ambiente virtual que ele pertence e executar a função dentro deste ambiente. Então ele já vai fazer isso através do binário de execução,
Ele vai saber qual é o ambiente virtual e executar a nossa função, sem precisar que eu crie o ambiente em tempo de execução, que a gente fala em tempo de voo. Aqui eu deixei comentado como a documentação traz o externo Python Operator, mas se você for ler a documentação, ele diz exatamente isso: Path to Python Binary. Vamos ao Airflow para ver o resultado dessa execução. Pronto. Aqui eu não ordenei nem configurei as tarefas para rodar em sequência, mas segue a mesma lógica. O Python Operator T0 é o que a gente fez por primeiro, só executa o código Python e aí ele traz a biblioteca pandas do próprio Airflow. O T2 ele cria o ambiente em tempo de execução e traz o requirement do ambiente número 1 que a gente criou, que é a versão 2.1.0 do Pandas, e agora a novidade que é o T3, em que vamos olhar o log para ver o que ele fez. Observa aqui que depois de montar o ambiente, fazer uma série de configurações, ele faz o export das variáveis, ele verifica que o Airflow não foi instalado nesse diretório, mas ele vai só um warning e vai continuar executando a si mesmo. E seria muito bom se o Airflow tivesse instalado aqui dentro, mas não é o nosso caso porque a gente quer executar um programa isolado do Airflow. Então ele cria um script em tempo de execução no diretório temporário com os comandos que a gente pediu, executando este binário do Python. E o resultado que nós temos é esse. O output é Oi do projeto 1, ou seja, ele conseguiu entrar na função, conseguiu executar. Como eu passei o .rec1, ele sabe que é para usar a versão 2.1.0 do Pandas. E é isso que ele retorna para mim aqui nessa função. E é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo e acredita que isso aqui está transformando e está ajudando o seu dia a dia, curta o vídeo, compartilha, comenta, deixa nos comentários as dúvidas que vocês estiverem tendo, que esse vídeo foi criado com base nas dúvidas de vocês. Vai ser um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento, resolvendo a dúvida do dia a dia de vocês. Eu fico muito feliz em saber que posso estar ajudando e que estou conseguindo pelos feedbacks que tenho recebido. Um forte abraço e até a próxima.